esse tipo de briga tem a ver com futebol e quanto isso tem a ver com violência civil? Eu pergunto porque, assim, se a gente ficar colocando tudo na conta do futebol, talvez seja mais difícil de resolver, né? Me parece também um caso de violência civil. E quando a polícia é chamada, é porque já deu ruim, né? O que a gente pode fazer para prevenir, para que a gente consiga começar a consertar esse tipo de coisa no futebol? Miriam, eu vou usar a sua fala. Ontem eu estava falando exatamente isso. Não é na conta do futebol. Isso é uma intolerância social já. As pessoas não se toleram mais. As brigas, elas fogem já. Não é mais questão de impunidade. Porque, veja, existem investigações nossas aqui que a gente trata como tentativa de homicídio, como homicídio, como associação criminosa, né, que é a formação de quadrilha, que todo mundo conhece dessa forma, mas o nome é associação criminosa. Então, na verdade, isso não é a questão da impunidade. A questão realmente é da intolerância. E não é culpa do futebol. As pessoas são intolerantes hoje em qualquer lugar. E isso, quero até aproveitar a sua pergunta e dizer que isso porque é torcida única. Você imagina se nós temos duas torcidas se deslocando pela cidade toda, o número de confrontos que não teria. E aí, mais uma vez, eu trago desde 2016, quando o Dr. Paulo Castilho, aqui à frente do Ministério Público em São Paulo, recomendou para a Federação Paulista de Futebol a torcida única, que contra números não se discute a diminuição da violência, né? Não que ela cessou, a gente sabe que é um tema bastante controverso, mas você vê hoje a volta de crianças e mulheres, famílias para o estádio por conta da torcida única. E essas imagens são porque o jogo era de torcida única. Imagina se fica um jogo com duas torcidas e ambas podendo andar pela capital. Mas eu concordo com você, não podemos botar na conta do futebol. Isso é uma intolerância do cidadão hoje. Tá. Então vamos lá. Eu ia um pouco na linha do que disse a Mili, César. Queria voltar lá porque em 2016 foi definida a torcida única. Eu sou contra a torcida única, mas eu admito que deu uma sensação de mais conforto para quem está indo ao estádio. Sou contra porque é uma falência da sociedade. Então acho que tem que voltar a ter duas torcidas. Ponto, parágrafo. Um dos primeiros clássicos Palmeiras e Corinthians, depois da adoção de torcida única, foi da morte do Leandro Zanho, embaixo do Minhocão, né? Ou seja, tinha um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque e morreu um torcedor assassinado embaixo do Minhocão, a aproximadamente 5 quilômetros do estádio. Ontem a briga aconteceu a 14 quilômetros do estádio. No Morumbi o jogo, a briga a 14 quilômetros na Marquês de São Vicente. Então, estou de acordo com você. Acho até que uma culpa é do futebol, que durante 30 anos deixou-se dizer, não vá ao futebol. Se eu disser, não compre um carro Volkswagen porque estourou meu pneu, a Volkswagen me processa no dia seguinte. Faz quase 40 anos que as pessoas dizem não vá ao futebol e ninguém toma um processo por causa disso, né? Mas assim, temos um problema mesmo assim. A morte do Leandro Zanho teve, em 2019, a condenação do Nerivaldo Moura de Andrade e do Anderson da Cruz Andrade, dois torcedores que foram condenados a regime semiaberto, 5 anos de prisão, em regime semiaberto. Por que a gente não consegue acabar com a sensação de impunidade? Porque se eu estou dizendo que houve a punição, houve a condenação, por que a condenação há e a sensação continua sendo de que estão impunes? Isso não faz parte, ou seja, se diminuísse a sensação de impunidade, se você disser, se eu dirigir alcoolizado e bater o carro, eu vou ser preso, você não vai dirigir alcoolizado, tá certo? Onde é que está o X da questão para acabar com essa sensação de que se você cometer uma briga desse tipo, não vai acontecer nada? PVC, a gente que frequenta futebol desde criança e era acostumado a ver o estádio, né, dividido, duas torcidas. Eu também sou a favor das duas torcidas, mas como a gente trabalha com isso dia a dia, eu enxergo que hoje, aí aproveitando a fala da Miri, a intolerância hoje, ela tomou conta também do futebol, mas da sociedade.
E hoje isso transcende briga de torcida organizada. A Gabriela, menina palmeirense, faleceu Anelli. numa briga e não era de torcida organizada. Você vai em jogos, eu lembro, o ano passado, no Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, o pai fez a família entrar com camisa comum, porque eles estavam na torcida do Botafogo. Dentro do estádio, ele fez as crianças tirarem a camisa e ficaram com camisa do Corinthians, uma menina de 12 anos. Olha a irresponsabilidade do pai ao colocar a filha dele de 12 anos exposta, a menina sendo xingada pelos torcedores. O policiamento chegou, retirou a família de lá e os levou para a torcida do Corinthians. César, Então, na verdade... Desculpa, só porque assim, a gente está voltando para uma origem anterior. O caso da Gabriela Anelli, o torcedor do Flamengo foi preso. Por que a gente tem a sensação de que continua impune? Mas o exemplo que você deu, PVC, do beber e dirigir, é só você ir... tem morte recorrente no trânsito, tem prisão e você vai à noite em São Paulo, você vê as pessoas bebendo e dirigindo. Há menos de 2 meses atrás, tem mais de 10 torcedores, presidente e vice da Mancha Verde, presos por briga com barra de ferro. Sim. Ontem eles brigaram de novo. Então, e aqui eu falo de novo, ressalto, não é culpa da pena dos crimes. Nós tratamos aqui com homicídio, tentativa de homicídio, associação criminosa. Na verdade, eu acho que falta uma conscientização das pessoas. É um trabalho social que aí, de novo, aproveitando a fala da Miri, não é só do futebol, é uma conscientização social. Esse é o problema. As pessoas acham que está tudo bem, que não vai acontecer nada. E acontece. Nós temos mais de 10 torcedores presos por homicídio da torcida Mancha Alviverde naquele episódio da emboscada contra a Máfia Azul do Cruzeiro. E, na verdade, PVC, só complementando a sua pergunta, a questão do ir ao futebol, da falência do Estado, é que ontem nós tivemos 54 mil pessoas no Morumbi e você vê mulheres e crianças, e as polícias de São Paulo, elas têm condição total de fazer um clássico com 2 torcidas. Mas a pergunta que fica, e para todos aqui, que são todos entendidos do esporte, do futebol, você acha que a criança, a mulher, vai ao estádio sabendo que vai ter a torcida adversária lá? Que a família vai pegar um transporte público com a camisa do time dela, sabendo que podem encontrar a torcida adversária? Não vão. Aí ontem, um clássico que foi 54 mil pessoas, cai para 30 mil. E aí você tem lá um setor de, no máximo, 5% destinado ao torcedor visitante, e em contrapartida você deixa a família, o idoso, a criança, a mulher em casa. Esse é o ponto que se discute hoje. Até que ponto que vale a pena esse investimento do Estado? Delegado, me parece claro, né, que é uma questão sistêmica, estrutural de toda uma sociedade, né? Não dá para colocar na conta de uma coisa ou outra, é claro que é uma questão social. Mas se a gente não tivesse uma pena mais pesada, isso não poderia pelo menos ajudar? Porque muitas vezes a gente vê que são sempre os mesmos, né? São torcedores que brigam, são presos, depois são soltos. Isso também não acontece? E para a gente arrematar aqui, para a gente finalizar, não tomar mais muito tempo do senhor. Sobre esse caso específico que aconteceu antes do jogo de ontem, você disse que alguns já foram identificados, né? Eles já foram detidos? Vai haver alguma punição em relação às torcidas organizadas? Quais são os próximos passos deste caso de agora? O inquérito policial já foi instaurado desde ontem. Hoje pela manhã nós já identificamos alguns veículos e alguns torcedores. Todos serão chamados aqui, todos serão responsabilizados. E as torcidas também serão punidas. Hoje de manhã eu já falei com o promotor que cuida desse caso, a gente já conversou, a federação também será oficiada. E só para terminar... Desculpa, doutor, qual que vai ser a punição? Isso já está definido? Para as torcidas? Isso. A gente está oficiando pedindo a suspensão das torcidas, mas isso vai ficar a cargo do Ministério Público. Certo. Claro. A gente pede e o doutor que vai decidir o prazo da punição das torcidas. Mas mais importante do que isso é a punição, é a individualização da conduta, é a punição
de cada torcedor desse que está aí nas imagens que a gente está assistindo. E hoje, a Lei Geral do Esporte traz a obrigatoriedade dos estádios de terem o reconhecimento facial. Então, com isso, é a forma que as forças de segurança, o poder público vai ter de controlar aquele torcedor que é violento. Aí sim, ele efetivamente vai ter a sua punição e a sua proibição de frequentar o estádio. Perfeito. Não, é aquilo que a polícia durante muito tempo... Só uma frase, me desculpa, que durante muito tempo se disse, Mili, que a polícia prendia, a justiça soltava. Que é o que ele está dizendo que vai depender do Ministério Público, enfim. Perdão. Não, é muito complexo mesmo, é realmente muito complexo. Esse exemplo de Ribeirão Preto, da menina corintiana, ele é muito bom, porque viralizou, né, a reação dela, ela peitou lá os caras, mas eu fico pensando assim, não seria também certo tirar as pessoas que estavam lá ofendendo, agredindo a menina, não apenas a menina? Sim, com certeza, mas ali foi uma reação em massa, né? A torcida começou a hostilizar a família, a menina principalmente. Então, obviamente, que por uma questão da integridade física da criança e dos familiares, os policiais retiraram eles dali. Mas eu conversei à época com o doutor Paulo, que é o promotor de justiça lá de Ribeirão, que cuida do futebol, e vários torcedores foram, sim, identificados por estarem hostilizando a menina e eles foram punidos também. E aí, só complementando, Mili, a sua fala, quando eu disse aqui a questão do reconhecimento facial, é justamente por isso, porque aí você identifica esse torcedor e o clube, de posse daquelas informações que a polícia, o Ministério Público passou para ela, ele já fica no ato da compra do ingresso, do CPF, da vinculação do reconhecimento facial, proibido de entrar no estádio. Então, isso sim é uma punição efetiva, sabe? Que eu acho que durante muito tempo as torcidas diziam, não puna o CNPJ, né, PVC? Você já deve ter ouvido isso. Muitas vezes. Não punam o CNPJ e punam o CPF. E é esse o trabalho que hoje a Polícia Civil faz com as ferramentas de investigação que a gente tem. Doutor César Saad, muito obrigada pela sua participação aqui no De Primeira, pelos esclarecimentos tão relevantes, né, em situações difíceis, mas que infelizmente ainda fazem parte do nosso futebol. Bom trabalho para você, viu? Boa tarde. Obrigado, César. Abração. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Deixa eu colocar só um dado só da história do Fortaleza.